Vamos agora relacionar as operações de adição e subtração. A proposta é que você realize uma subtração entre os números 575 e 132. Vamos lá? 575, 5 centenas, 7 dezenas e 5 unidades. Para retirar deste número, 132, 1 centena, 3 dezenas e 2 unidades. Vamos lá. Retirando 2 unidades das 5, restam 3. Retirando 3 dezenas das 7, restam 4. E retirando 1 centena das 5, restam 4. Encontramos, portanto, como diferença 443. O nosso desafio é descobrir como confirmar se esse resultado está correto. Como conferir se uma operação de subtração foi efetuada ou não corretamente. Então, você deve chegar à seguinte conclusão: que 575 menos 132 é igual a 443, porque 443 mais 132 é igual a 575. Ou seja, estamos desfazendo a subtração. A partir do resultado, 443, se adicionarmos 132 unidades, devemos obter 575. Vou aplicar esta relação em outros exemplos, com valores menores, para que a gente possa compreender com tranquilidade. Vamos lá. 21 menos 6 é igual a 15. Porque 15 mais 6 é igual a 21. 35 menos 9, um outro exemplo, é igual a 26. Porque 26 mais 9 é igual a 35. Vamos treinar um pouquinho essa verificação de operações de subtração. Você deve, então, verificar se as operações que eu vou dizer a seguir estão corretas e, ao descobrir se alguma delas não está, você deverá corrigi-la. Eu vou dizer quais são essas 4 operações. Você deverá pausar esta gravação, fazer a operação inversa, desfazer, portanto, essas 4 operações de subtração através das adições correspondentes, identificar quais estão corretas, quais não estão, e, no caso das incorretas, corrigi-las. Ok? Vamos lá. Primeiro caso, 334 menos 179 igual a 165. Segundo exemplo, 403 menos 396 igual a 7. Terceiro exemplo, 829 menos 222 igual a 607. E o último exemplo, 159 menos 62 igual a 87. Pause a gravação. Então, refazendo essas operações, ou seja, fazendo a verificação através da adição, você deverá somar 165 com 179, confirmar o resultado, somar 7 a 396, somar 607 a 222 e somar 87 a 62. O que você deve ter percebido, o que você deve perceber,
é que a primeira e a última operação estão incorretas e deverá refazê-las. Refazendo a primeira operação, 334 menos 179, você deverá encontrar 155. E refazendo 159 menos 62, o resultado correto seria 97. Portanto, você pode, sempre que efetuar uma subtração, relacionar as operações de adição e subtração, desfazendo as operações, fazendo o caminho contrário e, assim, verificar se procedeu corretamente. Vou ler alguns problemas. Você deve ouvi-los quantas vezes sentir necessidade a fim de processar todas as informações e escolher um ou mais caminhos para resolvê-los. Você estará desenvolvendo suas habilidades de raciocínio e poderá justificar a estratégia adotada. Primeiro problema. No teatro da nossa cidade, cabem 325 pessoas. Já entraram 98 e na fila para comprar ingressos estão 242 pessoas. Primeira pergunta. Quantas pessoas ainda podem entrar? Segunda pergunta. Quantas pessoas da fila não devem comprar os ingressos, pois não poderão entrar? Vou iniciar a leitura do segundo problema. Lembrando que você deve pausar o áudio, ouvir novamente os problemas para compreender direitinho as informações e estudar o caminho da resolução. Segundo problema. Eu tenho um estojo com 30 lápis de cor e o João tem 1 dúzia e meia de lápis de cor. Compare as quantidades e responda quantos eu tenho a mais. E a terceira situação é a seguinte. Em certa manhã, embarcaram em um cruzeiro 2.137 passageiros. Na primeira parada do navio, desceram 153 passageiros. Na segunda parada, desceram 62 passageiros e embarcaram outros 139. Primeira pergunta. Na primeira parada, quantos passageiros permaneceram no navio? Pergunta B. Com quantos passageiros o navio desembarcou após a segunda parada? Você vai pensar nas 3 situações e eu logo em seguida vou apresentando a resolução para que você compare com a sua resposta. No primeiro problema, o do teatro, eu tenho uma capacidade de 325 pessoas. Se 98 já estavam no teatro, eu efetuo essa subtração para encontrar o número de pessoas que ainda podem entrar. Então, 325 menos 98, fazendo as trocas necessárias entre centenas e dezenas, dezenas e unidades, para que a gente possa retirar 98, eu vou encontrar um resto de 227 lugares. Na segunda pergunta, quantas pessoas da fila não devem comprar os ingressos, porque não haverá lugar? Então eu tenho das 227 vagas que retirar do número de pessoas que estão lá fora. Portanto, 242 pessoas estão esperando, porém, só há 227 lugares. 242 menos 227 igual a 15. Segundo problema. Eu tenho que saber quanto é 1 dúzia e meia. Se 1 dúzia são 12 lápis de cor, 1 dúzia e meia são 12 mais 6, 18 lápis é a quantidade do João.
Então, para encontrar a diferença e saber quantos lápis eu tenho a mais, é simplesmente efetuar 30 menos 18 e encontrar como resultado 12 lápis de cor. Na terceira situação, eu tenho no cruzeiro 2.137 passageiros iniciando a viagem. Se na primeira parada do navio desceram 153, vamos subtrair 2.137 menos 153, ou seja, vamos subtrair 153 de 2.137. Resultado, 1.984. Na segunda parada, desceram 62. Então, destes 1.984, eu devo retirar 62 e ficamos com 1.922 passageiros. Porém, nessa mesma parada, embarcaram 139. Portanto, aos 1.922, eu vou adicionar 139, ficando com um total de 2.061 passageiros para seguir viagem. Ou seja, que viajaram com o navio após a segunda parada. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 7 de novembro de 2018.